Atitude Mental Positiva. Acabei de ler esse livro do Napoleon Hill, que é um dos meus autores prediletos. Eu vou trazer para você aqui uma resenha, as principais lições, o que eu achei, quem que deve ler esse livro. Então fica comigo aqui, porque nesse vídeo você poderá também baixar o segundo cérebro desse livro. Todo livro que eu leio, eu faço um segundo cérebro dele, que é uma espécie de manual do próprio livro. E esse segundo cérebro eu uso para colocar os ensinamentos em prática, eu uso quando eu quero fazer uma aula, apresentação. Inclusive esse vídeo aqui eu vou gravar me baseando naquilo que eu retive de informação e ao mesmo tempo naquilo que eu anotei. Esse aqui foi o quinto livro, foi o quarto livro que eu li no desafio 6 livros em 21 dias. Hoje é quinta-feira, na verdade eu finalizei ele na terça, e a partir de terça eu já comecei a ler o outro livro do desafio, que é o Pense de Novo, do Adam Grant. Finalizo ele hoje e provavelmente na sexta ou no sábado já tem vídeo novo dele aqui. Estou com a Mia, minha assistente, que já está sonolenta, mas espero que esse vídeo não dê sono em você como deu sono na Mia. E olha só, gente, o que quero trazer hoje para você aqui? Uma baita análise dessa obra, tá? Antes que você se pergunte assim, Rafael, como que você faz para ler tanto? Como que você consegue ler 6 livros em 21 dias? Gente, eu estou falando sobre isso no Super Leitura, que é o maior treinamento de leitura da internet. O link está aqui embaixo para você assistir às aulas. Inclusive, domingo agora sai do ar. Você está tendo a chance de ler mais, de ler melhor, de ser um leitor que, além de comprar e abandonar os livros, faz o principal, que é ler e absorver. Então, toca no link para você assistir às 3 aulas do treinamento. Inclusive, hoje é a aula 3 que vai no ar, hein? Hoje vai a aula 3 pro ar. Hoje não, eu tô postando esse vídeo na sexta, então ontem foi a aula 3, então tocando nesse link aqui, todas as aulas já estão disponíveis. Pessoal, primeiro de tudo, muita gente não conhece o Napoleon Hill. Muita gente não conhece esse autor aqui chamado Napoleon Hill. Quem foi Napoleon Hill? Napoleon Hill era um jornalista que lá na época de 1900 e bolinha conheceu Andrew Carnegie. Andrew Carnegie era um dos caras mais ricos, se não o mais rico na época. Seria equivalente ao Elon Musk hoje. Então, imagine que você é um repórter e você vai entrevistar o Elon Musk. E aí o Elon Musk fala para você assim, olha, imagine o seguinte, imagine que isso foi há mais de 100 anos atrás. Mais ou menos 100 anos atrás. Então muitas coisas que a gente tem hoje de estudos e tudo mais, naquela época não tinha. E você vai entender onde eu quero chegar. Então Elon Musk chega para você e fala assim, olha, eu quero que você mapeie, eu quero que você tire um raio-x dos modelos de pensamento, dos hábitos que as pessoas mais poderosas do universo têm. Pessoas que prosperaram, que construíram impérios. Eu quero entender como que essas pessoas tomam decisões, eu quero entender quais hábitos que elas têm, quero entender tudo sobre elas. E você, como jornalista, eu vou financiar você e você vai ter a chance de ter acesso a essas pessoas. Então Elon Musk chega para você, fala isso, e ele fala para você assim, olha, inclusive eu vou financiar você para você passar um dia com Bill Gates. Eu vou financiar você para você passar um dia com Jorge Paulo Lemann. Assim, pega as pessoas mais poderosas, que têm mais riqueza no mundo, e o Elon Musk chega para você e fala isso. O que você vai falar? Fala assim, caramba, seria uma boa para mim, né? Eu sou jornalista, isso vai enriquecer o meu conhecimento, porque eu vou ao mesmo tempo aprender com essas pessoas. Segundo, eu vou ter a chance de ter acesso a esse conhecimento e divulgar ele ao mundo, que foi o que o Napoleon Hill fez. Então, nesse momento que teve essa proposta do Andrew Carnegie, o Napoleon Hill não pensou muito, aliás, ele nem podia pensar muito, porque o Andrew Carnegie falou que ele tinha que pensar logo, porque se ele demorasse muito para tomar aquela decisão, era um sinal de que ele não estava pronto para tomar aquela decisão. Então o que aconteceu? Ele acabou topando. Então todos os livros que a gente tem hoje de Napoleon Hill são livros que têm como teoria essa filosofia dele mapear a mente das pessoas mais poderosas do universo. Então Napoleon Hill ele topou esse desafio e o livro que eu tenho mais assim apreço, que eu mais gosto, inclusive é um livro que a gente vai ler no Clube do Livro, se chama A Lei do Triunfo. Codinome 16 Leis do
sucesso. Então ele lista lá 16 leis. Nesse livro aqui, o Atitude Mental Positiva entra como se fosse a 17ª lei. AMP, 17ª lei. Que ele fala que é a primeira lei, a lei que vai permear todas as outras. Então você começa com essa e automaticamente você vai ter mais facilidade, você vai conseguir chegar nas outras 16 leis. Então esse livro aqui é um livro muito introdutório. Qual que é a minha crítica sobre ele, positiva, tá? Vou falar aqui quem que tem que ler esse livro. O livro fala que o segredo da riqueza, da prosperidade, é você ter uma atitude mental positiva. Ele fala que é um talismã que você segura em uma das mãos. Só que você também tem um outro talismã que você carrega na outra mão, que é o AMN, atitude mental negativa. E durante a sua vida você tem ali uma espécie de duas ferramentas. Você pode encarar uma situação com essa atitude mais positiva, mais pra frente. Por exemplo, aconteceu um obstáculo na sua vida, relacionado à empresa, relacionado à vida pessoal, que seja. A pessoa que carrega o AMP, ela vai conseguir encarar aquele obstáculo como algo que ela pode subir, ultrapassar, vencê-lo e transformar aquilo em uma oportunidade. Tem até um capítulo do livro que fala sobre como transformar, né, problemas em oportunidades. Se a pessoa está com AMN, atitude mental negativa, o que acontece? Ela vai encarar aquilo como o fim do mundo. Ou então ela não vai conseguir extrair sabedoria naquilo. Então é uma pessoa que ela tem uma atitude mental negativa. E qual que é o objetivo do livro? É que é uma coisa que você como leitor, uma coisa até que eu tô falando, eu falo no Super Leitura, falo no meu conteúdo. Cara, você como leitor, você precisa entender que o livro, isso aqui é muito importante, o livro, imagina que isso aqui é o livro que você está lendo, o livro, ele vai sempre responder uma questão. Sempre o livro ele vai gerar um problema na sua vida para ele resolver. Então, nesse caso aqui, qual o problema que o Napoleão Hill traz? Você tem 2 amuletos. Eu vou te ensinar nesse livro como utilizar o amuleto certo. E tudo que o livro traz, toda a ideia do Napoleão Hill nesse livro é justamente mostrar pra gente como usar esse amuleto. Então, se você é uma pessoa que tem uma mentalidade que não é positiva, uma pessoa que sente que sempre que começa alguma coisa desiste, ou então falta mais confiança no seu dia a dia. Inclusive tem um ingrediente aqui que ele usa, que é a esperança. Ele fala assim que a esperança é o principal ingrediente para você conseguir ter sucesso. Você criar esperança em si mesmo e você motivar as pessoas que trabalham com você a também ter esperança. Porque se a pessoa que está com você ali perdeu a esperança, cara, não tem como você evoluir. E isso vale ao seu sócio, vale à sua esposa, vale à pessoa que está com você ali no dia a dia. Então, ele fala muito disso. Então, se você é aquela pessoa desesperançosa, leia esse livro. Agora, eu vou te falar uma coisa. Quando a gente compara, o Atitude Mental Positiva, que é esse livro aqui, ó, Atitude Mental Positiva, com vários outros livros do Napoleão Hill, O Mais Esperto que o Diabo, O Lei do Triunfo, O Quem Pensa Enriquece, na boa, todos esses daqui dão um pau nesse livro aqui. Eu, como fã de Napoleão Hill, vou te falar que é o livro mais fraco que eu já li dele. Por quê? Porque o livro parece que é um pouco de encher linguiça. Ele fala dessa primeira lei, só que desde o começo fica claro que isso não é o suficiente. Você precisa das outras 16. E até aí ok. É um livro de um assunto específico, ok. Mas o que me incomodou um pouco foi que tem horas que parece que o livro não sai do lugar e parece que ele tenta conectar várias coisas para AMP, que é a atitude mental positiva, mas o livro acaba se tornando um pouco repetitivo. Então tiveram poucas lições assim que eu trouxe, que até vou trazer agora para vocês aqui, mas é um livro assim que eu acharia que em 100 páginas resolveria a situação. Essa é a minha opinião, tá? Mas mesmo assim, para quem nunca leu Napoleão Hill, é interessante. Agora, se você já leu, você vai talvez se decepcionar um pouco, porque esses daqui, eles são muito melhores. Tanto é que a gente vai ler A Lei do Triunfo no Clube do Livro e também Mais Esperto que o Diabo. Agora, tem algumas coisas legais aqui que quero trazer. Primeiro que quando ele fala do Benjamin Franklin, que é um presidente que os Estados Unidos teve, um dos mais poderosos, o que talvez mais tenha feito um trabalho eficiente em sua gestão como presidente. E ele fala uma coisa muito legal, ele fala do caderninho que o Benjamin Franklin usava
porque ele era um cara que queria ter princípios na vida dele. Só que no dia a dia ele não conseguia imprimir isso na sua rotina. Então ele tinha um caderno que toda semana ele tinha como objetivo, toda semana, trabalhar um princípio. E cada vez que ele falhasse naquele princípio, ele fazia um X. Então, sei lá, a primeira semana era a semana da temperança, que era ele entender que as coisas têm o tempo certo para acontecer. Então, sempre que ele fugia daquilo, que ele não cometia aquilo, o que ele fazia? Ele marcava um X. E ele fala assim, esse mesmo caderno que o Benjamin Franklin usava, você pode usar no meu livro. No caso, A Lei do Triunfo, que é um livro que fala sobre as 16 leis do sucesso. Então, cada semana você pode, por exemplo, assim, falar, primeira lei é mastermind. É mastermind ou objetivo definido em mente? É um dos dois. Eu acho que é o objetivo definido. Pô, essa semana, eu agi com o meu objetivo definido? Não. Marca um X. Então você vai meio que criar isso aqui chama rastreamento. Isso aqui nada mais é, gente, do que um rastreamento de hábito. Que a gente utiliza no faixa preta, que você tem que utilizar para criar um hábito novo, que a gente utiliza na tribo das 5 da manhã. Rastreamento. O que você não consegue mensurar, você não consegue medir. O que você não consegue medir, você não consegue evoluir. O que você não consegue evoluir, você se frustra. Por que você se frustra? Porque você não vê progresso. Por que você não vê progresso? Porque você não mede, você não mensura aquilo. Então esse trecho está na página 146. Olha a importância de você ter um segundo cérebro, hein? Olha isso aqui é meu segundo cérebro, moçada. Estou inclusive mostrando no Super Leitura como fazer o segundo cérebro, ó lá. Que tem tudo que eu preciso para fixar mais o conhecimento e poder explicar. Te acordei, né, nega? Desculpa. E aí tem mais uma coisa legal que o livro fala, que é o seguinte, que ele fala sobre hábitos saudáveis, pessoal. Eu gostei muito disso, a página 252. Imagine que o Rockefeller, que é o cara que ele cita aqui como exemplo, o Rockefeller, ele era, eu acho que o magnata do trem, alguma coisa assim, eu não lembro agora quem foi Rockefeller, qual que era a função dele. Ele era um grande empreendedor, eu sempre confundo ele com Ford e com Andrew Carnegie, mas ele era um grande empreendedor. Talvez, se você pegar o cara que mais prosperou, que mais juntou dinheiro na história do planeta, concorrendo inclusive a Elon Musk, a Jeff Bezos, Zuckerberg, ele foi um dos caras que mais prosperou. E o que ele fala aqui? O Napoleon Hill ele traz a seguinte ideia, que para você ter prosperidade, você precisa ter uma rotina, você precisa ter um conjunto de hábitos que você consiga imprimir no seu dia a dia. E olha os hábitos que o John Rockefeller tinha. Olha só, tem muitas coisas aqui que você vai olhar e falar assim, mas isso aí é óbvio. É óbvio hoje, em 2024. Há 100 anos atrás, isso aqui não era óbvio. Mas olha como é que essa galera já pensava muito à frente do tempo deles. Ele frequentava o culto da igreja todos os domingos e fazia anotações para aprender os princípios que poderia aplicar diariamente. Quem que vai na igreja que aplica as coisas e anota? Ninguém, né? Você sai lá tudo feliz com a energia boa e tal, mas você não anotou, não colocou nada em prática. Outra coisa, ele dormia 8 horas todas as noites e tirava uma siesta todos os dias. Por meio do repouso, ele evitava a fadiga prejudicial. Tomava um banho, uma ducha todos os dias, mantinha uma aparência arrumada e limpa. Então olha só, ele cuidava do sono. Naquela época não tinha médico falando em vídeo que dormir é importante, né? Não tinha isso. Naquela época não tinha, por exemplo, a importância do cochilo. Naquela época não tinha, por exemplo, a importância, né? Aqui tomar banho, beleza, né? Naquela época já tinha, mas ele coloca aqui, ó, mantinha uma aparência arrumada e limpa. Mudou-se para a Flórida, porque tinha um clima favorável e boa saúde e longevidade, ou seja, localização geográfica é importante. Sempre falo, se você está no lugar errado, você vai ter o hábito errado, vai andar com as pessoas erradas. O John Rockefeller já fazia isso naquela época. Levou uma vida equilibrada, o ar fresco e a luz do sol eram absorvidos enquanto ele se dedicava diariamente ao golfe, que era o seu esporte favorito. Jogos, leitura e outras atividades saudáveis em recintos fechados eram desfrutadas com regularidade. Ou seja, ele já tinha um QG de leitura, ou seja, ele já tinha um hobby. É importante você ter um hobby, é essencial você ter um hobby. E aqui ele fala assim que ele comia lentamente, mastigava bem, digeria vitaminas mentais e espirituais, fazia as preces a cada refeição. No jantar era de costume que a secretária, o convidado, lesse a Bíblia, um sermão. Cara, então você vê assim, ele viveu até os 97 anos. Cara, esse foi um dos textos mais legais que eu vi aqui. Por quê, cara? Porque mostra que o sucesso deixa muitas pistas, né? E a gente muitas vezes quer fazer algo diferente e esquece do óbvio. O cara fazia o óbvio que hoje você não tem feito. Então assim, é um livro que
trago algumas lições, isso aqui estava no final do livro já, não é meu predileto, mas é um livro que está lido. Recomendo para quem nunca leu Napoleon Hill, talvez queira conhecer um pouquinho da obra, mas até corre o risco de talvez você não gostar tanto. Mas, enfim, é um livro que mesmo assim, mesmo com esses pontos negativos, é um livro que eu acho importante. Agora, se for começar por Napoleon Hill, aí você pode começar aqui pelo Quem Pensa Enriquece, pelo Mais Esperto que o Diabo. Lei do Triunfo é um pouquinho maior, então começa ele depois, tá? E o AMP é um livro que, na minha opinião, tá, galera, ficou devendo um pouco, mas mesmo assim deu para extrair ensinamentos positivos. Fechou? Ó, agora eu vou começar já a preparar a minha resenha do Pense de Novo, de Adam Grant. Todo livro que eu leio, galera, eu criei agora esse hábito, eu não tinha esse hábito antes, eu fazia tudo físico, né? E agora eu fui pro digital. Criar um segundo cérebro, né? E isso me capacita a trocar uma ideia como essa. Se você for notar, esse vídeo não tem corte, é um vídeo direto, como se fosse ao vivo. Porque é isso que eu quero que você treine, eu quero que você consiga pegar um livro, eu quero que você consiga explicar. Ah, mas você estava lendo. Eu não estava lendo, estava vendo aqui os trechos principais, ó, né? Isso aqui me permite que eu consiga explicar, mas eu sempre trago o meu ponto de vista. Isso aqui é só uma associação que eu faço. Eu bato o olho, eu associo e explico para você. Fechou? É isso, ó. Super Leitura tá rolando. O Domingão agora sai do ar. Você tá perdendo tempo se você não assistiu as aulas ainda. Toca no link e até lá.